Por que homens ficam carecas e mulheres não? Naruhodo. Aeroporto de mosquito, capacete espacial. O cara só tem cabelo na nuca e na lateral. Hoje arquiteto de Fusca, cabeça de lua cheia. Se você não se cuidar, vai cair o resto da teia. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, hoje é dia de curiosidade no Naruhodo. Essa curiosidade é bem curiosa, aliás. Altair, a pergunta de hoje veio de um ouvinte. Mais uma vez. É do Gabriel da Silva Leite, que tem 19 aninhos. Ô, Gabriel. Jovem Gabriel, que é técnico em farmácia de Guarujá, São Paulo. E o que ele perguntou? A pergunta dele, Altair, tem a ver com aquele tipo de cara que elas dizem que gostam mais, carecas. Nunca ouvi falar disso, viu? Eu sou careca. Mas é uma musiquinha famosa. A musiquinha eu já ouvi. Uma marchinha de carnaval famosa. É meio falacioso isso, mas enfim. Como toda marchinha de carnaval, não é isso? Então. Mas de fato ele mandou uma pergunta aqui, Altair, que é uma pergunta recorrente. Sim, muito interessante. Que é o fato de que homens ficam carecas e mulheres não. Né? Obviamente a gente está excetuando aqui os casos em que as pessoas estão submetidas a algum tipo de tratamento e aí tem perda de cabelo, claro. Mas naturalmente falando, a gente vê homens carecas, mas não vê mulheres carecas. Exatamente. Então minha pergunta é, qual é a explicação da ciência para isso? Então, Gabriel, aliás, obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito interessante porque ela abre espaço para... As pessoas acham que essa é uma pergunta trivial, mas do ponto de vista biológico ela é muito importante, ela abre campo para vários estudos. E me chama a atenção o fato de você com 19 anos já estar preocupado com isso, né? Então, não sei, mas enfim, vamos tentar te ajudar em relação a isso, tá? Então, por que homens ficam carecas e mulheres não? Tem várias razões, tá bom? Então, a presença do cabelo, assim, a gente chama de cabelo o pelo que fica no alto da cabeça, né? E pelos... os pelos que ficam em outras partes do corpo que não na cabeça, né? E barba, os pelos que ficam no rosto, né? Fora na parte de baixo da cabeça. Sim. E uma coisa interessante é que as pessoas ficam pensando muito nisso. Ele é careca ou não, né? Perdeu o cabelo ou não. Antes de responder, eu vou fazer outras perguntas. Por exemplo, imagine alguém que não corta o cabelo, né? Não raspa, mas é naturalmente careca. Vocês já repararam que a maioria das pessoas carecas, elas têm cabelo do lado da cabeça? Elas só perdem o cabelo no alto. Exato. Mesmo quando a pessoa é muito careca, né? Do lado da cabeça sempre tem cabelo. Né? Essa é a primeira coisa. Ela começa perdendo aqui do alto, né? Começa perdendo do alto, né? Pista do aeroporto. Isso, o aeroporto de mosquito, né? Que eles falam. Essa é a primeira observação. Vocês já repararam que existem homens carecas que têm barba? Verdade. Por que só cai pelo do alto da cabeça e não cai a barba? E vocês já repararam em algumas pessoas que a cor do pelo é um pouco diferente? Então você pega a cor dos pelos do corpo, a cor é um pouco diferente dos pelos da cabeça e da barba, né? Coisas assim. Essa é uma das explicações. Agora eu vou começar a falar a resposta, né? A primeira coisa interessante é a gente pensar qual é a definição de calvo, a definição médica de calvo. Você tem diferentes tipos de calvo. Assim, eu vou excetuar as doenças. Então, tem uma doença que é a calvície crônica, que aí a pessoa não tem nenhum cabelo, que chama alopécia. Alopécia é quando a pessoa não tem nada, tá? Mas excetuando esses casos de pessoas normais, você tem basicamente 3 tipos de calvície. Você tem aquela calvície que são as pessoas que têm a entrada, né, os homens que têm a entrada. Geralmente, quando ele tem a entrada dos lados da cabeça, um pouquinho depois, quando ele começa a ficar mais velho, começa a rarear o cabelo atrás da cabeça. Né? Então, ele começa a ter entrada, depois começa a faltar no cucuruto, né, a parte de trás da cabeça. Esse é o meu caso. E aí vai completando, né? Aí forma o aeroporto, tá? Esse é um tipo. Tem um outro tipo que é a pessoa que ela não é, entre aspas, careca. Na verdade, a testa dela vai crescendo. Sabe? Que é o meu caso, né? A testa vai crescendo, então não cai cabelo atrás, né? Mas o cabelo da frente vai saindo, né? Tecnicamente, assim, claro que tem tratamentos para isso, mas tecnicamente isso não é calvície. Ah, não? Não, tecnicamente não. A calvície é definida com essa entrada que depois completa atrás. Certo. Né? E você tem a calvície mais recorrente, que é a pessoa que desde a infância, desde a adolescência, né? Ela já tinha pouco cabelo. Então ela fica calva muito cedo. Todo mundo teve um amigo assim, né, dos 3 tipos, você já consegue imaginar bem. A maior razão pela qual os homens têm esses padrões de perda e as mulheres não, é uma razão hormonal, tá? Então a gente tem alguns hormônios que agem nos folículos
e promovem a queda de cabelo com o tempo. Para dar alguns exemplos, o principal deles que provoca a queda é a testosterona, né? Então, assim, se a gente for simplificar muito, homens perdem o cabelo e as mulheres não, principalmente porque os homens têm mais testosterona que as mulheres. Mas não é a testosterona propriamente que é a que faz o cabelo cair, é um subproduto dela, que é a dehidrotestosterona. Então a testosterona ela é modificada e aí ela vira dehidrotestosterona. Essa dehidrotestosterona ela tem uma propriedade muito interessante. Quando ela vai para os pelos da barba, então quando esse hormônio chega na barba, o pelo cresce. Só que quando ele chega no alto do cabelo, o pelo cai. Entendi. Então como é possível, o mesmo hormônio faz o pelo cair de um lado e crescer do outro? É muito interessante. Na verdade, isso tem uma razão evolutiva por trás disso. Então, a propriedade dos folículos da barba é diferente da propriedade dos folículos do cabelo. E aí tem hipóteses evolutivas para isso, né, que não são comprováveis diretamente ainda. Qual, por exemplo, Walter? Uma hipótese interessante é a seguinte, é hipotético, tá? Não é pra você sair falando... Você pode falar na balada de zoeira, tá? Mas tem muita discussão sobre isso ainda. Mas uma hipótese é assim, olhando os nossos parentes, nossos primos, né? Os chimpanzés, principalmente. Pega um chimpanzé que é um macho alfa, que é o principal macho do grupo. Ele, em geral, é careca e ele tem muito pelo onde é o queixo dele, né? Esse padrão de rosto do macho alfa é o padrão que exerce maior dominância sobre os outros machos. Isso vale para bonobo, vale para chimpanzé, gorila também, se não me falha a memória. Então parece que você ter pouco cabelo no alto da cabeça, mas muita barba, isso deixa o seu queixo grosso, deixa o queixo mais largo. Isso dá uma sensação maior de dominância. Tem trabalhos que mostram também que, por exemplo, mulheres no período fértil, elas tendem avaliando fotos, né? Quando a mulher está no período fértil, sem tomar pílula, nada, elas acham homens que têm esse padrão, né? Mas com cabelo ralo e com barba mais atraentes no período fértil do que fora. De novo, essas são evidências circunstanciais. Claro que não tem uma relação de causa e efeito direta. No entanto, você tem evidências em outros animais que mostram que o fato de você ter os pelos da cabeça, do alto da cabeça, diferente da barba, gerou um impacto evolutivo, né, de seleção. Então, a hipótese é que os machos, né, que tinham essa característica de ter muito pelo no queixo e pouco pelo na cabeça, eles eram mais dominantes no grupo, e isso aumentava a chance dele ter mais descendentes, passar os genes para frente, essa característica passava. Uma hipótese, né? É uma hipótese. Então, é uma vinculação de uma observação biológica com uma explicação antropológica. Entendo. A gente até pode fazer um programa só sobre barba, assim. E a gente vai fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Graças à sua pergunta, me deu essa ideia. Porque tem coisas interessantíssimas, principalmente em antropologia, sobre isso. Altair, você sabe que a pergunta original do Gabriel, ela dizia respeito a uma percepção que ele tinha de que as mulheres crescem mais o cabelo nas mulheres do que nos homens, né? E na verdade é quase que o inverso, né? Que os homens perdem mais cabelo do que as mulheres, né? E pelo que você está falando, eles perdem também de maneira mais localizada, enquanto que as mulheres têm uma perda de cabelo menor e mais uniforme, né? Exato. Portanto, fica menos saliente a calvície delas, porque a perda é mais distribuída. Isso. Assim. E tem uma questão cultural das mulheres deixarem o cabelo comprido e os homens não, em geral. E aí acaba causando essa percepção, porque na verdade o cabelo dos homens, por exemplo, cresce até mais rápido do que o das mulheres. Um pouquinho. Assim, assim, o que eu li é uma diferença pequena, mas... Ele cresce até um pouco mais rápido. Só que a partir de uma fase da vida começa a cair, né? E ele vai caindo consistentemente, tá? Agora, uma outra pergunta que nasce a partir dessa, né, bastante comum também, é sobre a ascendência de quem tem calvície. Ah, sim. Né? Aquela coisa de... Todo mundo já ouviu falar assim, se o pai da sua mãe é calvo, as chances de você ser calvo é maior ainda, né, do que se fosse o pai do pai. Isso, culpando a mãe, né? Se culpa o avô materno, né? Isso. Até onde isso é verdade? Qual a relação dessa ascendência com a tendência à calvície? Então, as pessoas botavam a culpa na mãe, né? Falaram, eu sou careca por sua causa. E não é bem assim, tá? Como eu falei, o crescimento do cabelo e a perda do cabelo, você já percebeu que como a gente ganha pelos em alguns lugares e perde em outros por causa do mesmo hormônio, por uma razão biológica, mostra que é um mecanismo muito complicado, né? Que rege o crescimento ou não de pelos, tá? Esses tipos de calvície que eu falei, essa calvície com entrada, calvície com a testa grande, essas coisas, esses padrões de calvície, eles são associados a tipos de genes diferentes. Eu vou dar um exemplo.
Tem um tipo de calvície que é a hipotricose simplex tipo 1. A hipotricose simplex tipo 1 é essa que dá a entrada. Você tem a entrada. Puta, nome complicado, hein? Pois é. O pessoal da dermatologia gosta de complicar as coisas para achar bonito, né? Um grupo de genes responsáveis por essa calvície, ela está no cromossomo 18, que não tem nem nada a ver com o cromossomo X. Ou seja, ele não é passado pela mãe, né? Se deve a outras coisas. Pode ser passado pelo pai, por exemplo. Tem esse mesmo hipotricose simplex tipo 2, a transmissão é por um outro cromossomo e não é também ligado ao sexo. Porém, você tem um tipo de calvície que é ligado a um gene que expressa um gene receptor de andrógenos, que é chamado AR, gene AR. Esse gene AR, que é um caso particular de calvície, ele está no X. E esse sim, então, está relacionado com a ascendência pela mãe, ou seja, do avô materno. Se você tiver dúvida, recomendo que você ouça o capítulo do Naruhodo dos gatos. Gatos de 3 cores são sempre fêmeas, porque os gatos são parecidos com a gente, né? Então a gente tem, os homens têm um gene X e um Y, um cromossomo X e um Y, e as mulheres 2X. Então a mulher, ela pode carregar essa mutação, né, AR, num cromossomo X dela e ter o outro normal. Então ela não fica calva, porque além de ter pouca testosterona, o gene é heterozigoto. Só que ela passa o gene X dela para frente. E aí ela pode ter um filho homem com essa alteração no gene AR, né? Então é um caso muito particular. Esse caso de mutação do gene AR, para vocês terem uma ideia, ele é responsável por mais ou menos 7% dos casos de calvície. Ou seja, uma pequena minoria. A grande maioria é causada por outras... Pode vir do seu pai, pode vir por outras fontes. Então parem de culpar sua mãe e parem de culpar o avô materno também. Isso, deixa eles em paz, tá? Você não tem razão nenhuma, não. Tá legal. Gabriel, espero que a sua pergunta tenha sido respondida aqui no Naruhodo. Muito obrigado, viu? E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou quer lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo, Altair. podcast@naruhodo.com.br. Até o próximo Naruhodo. Domo arigato. Tchau, tchau. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.